Olá, meu nome é Robson, faço parte da equipe de TI da Exanc Uberlândia. Nesse tutorial, iremos ensinar como o professor vai acompanhar o desempenho dos alunos e dar feedback. Essa aplicação é fundamental para a aplicação de exercícios e testes na plataforma Blackboard. Certo? A partir de agora, nós iremos acessar a plataforma através do site da Exanc Uberlândia. Nós já estamos logados, e iremos acessar a guia cursos. Será listadas as disciplinas, que o professor ministra a aula. Irei utilizar uma qualquer de nivelamento aqui de língua portuguesa, a exemplo do que eu já estou utilizando nos outros tutoriais, e o ambiente é o mesmo, com o menu localizado à esquerda da página, e logo abaixo nós temos um menu de gerenciamento de curso, certo? O que é o gerenciamento do curso? Nessas opções aqui listadas, o professor terá condições de emitir estatísticas, verificar as avaliações dos alunos, verificar os alunos que estão pendentes com nota, criar grupos e usuários específicos para aplicações de trabalho e a personalização da página de forma geral. Nesse primeiro momento, é bom ressaltar que todas as notas, todos os exercícios, todas as ações atribuídas aqui no Blackboard não serão importadas automaticamente ao WAE, no sistema de notas e frequência. Ou seja, as ações aqui feitas, o professor terá que emitir um relatório que nós demonstraremos nos próximos tutoriais e aí sim alimentar o WAE. Ciente disso, a partir de agora eu irei demonstrar como acompanhar o desempenho do aluno, bem como todo o andamento das atividades, certo? Então, no gerenciamento do curso, eu vou na opção Centro de Nota. Clico na opção Centro de Nota e aqui eu tenho 4 opções. Primeiro, precisa de avaliação. Esse item faz o quê? Ele levanta, de acordo com as respostas dos outros alunos, o estabelecimento de prazos, ele levanta quais alunos não fizeram atividade ou ficaram com um desempenho inadequado. Centro de nota inteiro, essa opção será a fundamental para o andamento aqui do nosso tutorial, que é nela que nós iremos acompanhar o desempenho dos alunos e dar feedbacks. Atribuições nada mais são do que atribuições específicas por aluno, Essa ação ela demanda uma dedicação maior, porque além do centro de nota, além do precisa de avaliação, o professor vai atribuir alguma atividade especificamente para alunos, certo? E testes, ele reúne os testes já aplicados aqui na ferramenta como forma de um resumo de todas as aplicações. Pois bem, agora iremos acompanhar e dar feedback aos alunos que responderam os exercícios e testes postados pelo Blackboard. Então, iremos clicar aqui em Centro de Nota inteiro. Ele listará todos os alunos matriculados. Como a minha disciplina aqui é simplesmente um exemplo do que está sendo feito, então eu tenho aqui poucos alunos, e aqui ele tem várias colunas. A primeira é do sobrenome, ok? A segunda é do nome principal do aluno. Ele identifica também o usuário, Último acesso, essa opção aqui é importante para quê? Para o professor saber se aquele usuário acessou ou não a ferramenta. Se sim, qual foi a última data? Podem notar aqui que eu tenho todo o levantamento. O aluno Exanc aqui, ele acessou dia 26 de junho, ou seja, se eu apliquei uma atividade posterior a essa data, ele não viu. Pode ser que pela falta de comunicação ou até mesmo pelo interesse do aluno. Então, são vários parâmetros que o professor vai ter acesso. A disponibilidade, quer dizer que o aluno está disponível, não tem nenhum status incorreto. Aqui nessa planilha de total considerado é o total de todos os trabalhos postados. Por quê? Aqui são várias colunas. Então, vocês podem ver que
Cada coluna dessa é um exercício, é um trabalho postado, é uma atividade. Então, quanto mais colunas, mais atividades a disciplina tem, para ficar modularizado, né? Certo. Então, a partir de agora, irei demonstrar como acompanhar o aluno. Primeiro passo: se o professor postou um teste de múltipla escolha e como o professor fica sabendo se a turma está acessando, se quais os alunos que fizeram atividade, qual é o status, certo? Então aqui, nessa primeira linha de exemplo, eu tenho um aluno Exanc. O que ele fez? Ele tirou 0, já tem a nota atribuída, porque é uma questão de múltipla escolha, ok? Então, teremos aí um tutorial descrevendo como fazer a questão múltipla escolha. Porém, aqui eu já tenho ciência que a nota dele foi zerada, o sistema mesmo fez a autocorreção, porque se trata de uma questão autocorrigível, esse é o termo, né? E aqui eu já tenho essa nota, inclusive ele já até incorporou no total. Para o segundo aluno, ele me traz um status aqui, quer dizer, esse status, você pode ver aqui, ó, em legenda do ícone, que é a tentativa em andamento, o aluno não finalizou a tentativa. Então eu tenho aqui toda a legenda, certo? Se o aluno submeteu, vai estar concluído, se precisa de avaliação, certo? Então, essa é a opção que eu vou fazer o acompanhamento. Então, da minha turma aqui de exemplo, só apenas 2 alunos fizeram, certo? Então, feito, o aluno fez a resposta, eu quero ver o que ele respondeu. Eu vou clicar na setinha, certo? E vou exibir aqui, ó, tentativa, vou clicar na tentativa, porque ele fez essa tentativa dia 25/6. Então, eu vou clicar aqui para ver o que esse aluno respondeu. O sistema renderizou, ok. Então, aqui eu tenho múltipla escolha, aqui, a pergunta é essa, a resposta certa, que foi a opção D, e a resposta dada pelo aluno, que foi a opção A. Notem que aqui, ó, os pontos estão todos zerados. Ok? Então, tem todo o levantamento aqui do aluno, certo? Então, dentro desse mesmo ambiente, eu tenho a condição de, aproveitando o objetivo dessa videoaula, que é o feedback ao aluno. Então, no fim das respostas dele, eu coloco desempenho inadequado. Pode ser qualquer outro feedback, professor. Pode ser a resposta das correções, pode ser algum aviso, enfim, pode ser algum recado de modo geral. E notas de avaliação serve para que o professor inclua os comentários pertinentes aos critérios que ele utilizou para avaliar o aluno. Então, eu tenho aqui salvar e avançar. Eu vou salvar, eu fiz esse feedback ao aluno e vou salvar. O que ele vai fazer? Ele passa para o próximo aluno, ok? Automaticamente. Você pode navegar aqui também entre os alunos, certo? Então, como o Adriano e o aluno Exanc foram os que fizeram, eu estou navegando entre os dois, certo? Então, eu já fiz meu feedback e quero voltar até ao centro de nota para poder continuar com o trabalho, certo? Então, eu fiz o feedback a esse aluno, ele visualizará, né, esse feedback, porque esse status que eu digitei lá cai diretamente para o aluno assim que ele for ver o centro de nota dele. Ele também tem acesso não com a quantidade de opções, mas apenas com as notas que ele recebeu do professor, certo? Aqui nós temos ainda a opção de exibir detalhes da nota, que nada mais é do que um resumo, né, do que o aluno fez daquela tarefa em específico. Então, eu tenho aqui, se tivesse atribuído pontos, então seria 10, 0 de 10 pontos, né? Eu tenho como visualizar as tentativas do aluno para o caso que o professor configure os exercícios, né? E ainda tem várias opções, da data que ele finalizou, o feedback que eu dei para ele, né? Aqui nós temos o histórico de notas, né? Ele levanta aí por datas, né? Por acesso às notas dos alunos, né? E assim sucessivamente. Temos diversas aqui, ó. Então, por exemplo,
Aqui na substituição manual, o que eu estou fazendo? Lá na primeira tela nós vimos que o sistema entendeu que o aluno tirou 0, certo? Mas eu quero ignorar a nota e vou atribuir aqui uma nota 10 ao aluno. E aqui vou dar outro feedback, conforme nova correção, enfim. E eu tenho toda essa possibilidade. Vou clicar em salvar, certo? Então aqui, o que ele está falando agora, depois que eu submeti a correção manual? Ó, ele tirou 10. Mesmo que eu decidi que essa questão tem o valor de 0 pontos. O sistema entende que se você é o professor, você está logado como professor, você tem o poder total aqui sobre a ferramenta, ok? Então até agora nós já vimos o centro de nota, onde está o resumo aí de todas as notas. Nós vimos onde o sistema identifica a nota, certo? O status de cada ícone, e ainda nós temos a opção de isentar nota, né, de visualizar a tentativa, e vamos dar prosseguimento aqui em termos de estatística, certo? Então eu vou clicar nessa aba, né, e posso caracterizar essa coluna. Eu quero classificar em ordem decrescente, crescente. Então são várias opções que nós temos. Ainda nessa tela eu quero gerar um relatório de resumo de todas as notas. Por que isso? Lembrem-se que eu alertei que todas as notas atribuídas aqui no Blackboard, ele não importa automaticamente para o WAE. Então eu vou tirar um relatório Excel para que reúne as notas e eu tenha condições de preencher esses campos no outro sistema. Então vamos aqui, para tirar o relatório eu tenho exibir histórico de notas. O sistema vai me dar a opção aqui, né, de levantamento dos alunos que fizeram os exercícios, né, enfim, inclusive os que eu dei o feedback aqui. E agora eu tenho a opção de transferir, que é o que? Eu vou transferir para uma planilha em Excel essas notas. Então aqui, ele me traz a opção de separar por vírgula ou por tabulação, eu gosto muito da vírgula. E se eu quero incluir comentários, eu quero porque eu dei o feedback ao aluno. E clico em enviar. E ele já me dá a opção aqui do download. Eu vou clicar em download para baixar esse arquivo em Excel, que terá o resumo das notas. A geração do arquivo vai depender da quantidade de alunos, né? Logicamente, dependendo aí do tamanho da planilha, né? Da quantidade. E ele separou aqui por vírgula, certo? Podem ver que esse tipo de arquivo, ele me trouxe aqui somente vírgula, né? Então fica um pouco irreconhecível aqui na planilha, então eu vou mudar. Eu quero exibir histórico, né? E vou transferir aqui. Vamos fazer um novo teste porque aquele arquivo não ficou bacana. Então eu quero a tabulação e eu quero incluir comentário. Eu vou enviar agora. Vou fazer um novo download e já vou abrir a planilha. Vocês vão ver que a formatação ela ficou bem melhor, separada por coluna, certo? Então aqui eu tenho a tabulação ideal para acompanhar. Então tá, vamos lá. Que data que foi gerado esse acompanhamento? Dia 18, né, que por acaso é a data de hoje, né, e todo o status que foi gerado. Então, o exercício em si que nós acompanhamos foi esse aqui, aluno Exanque, certo? Então ele vai me trazer as opções, né, de acesso, que são as mesmas que estavam na planilha, aqui, E o que ele me faz, Ele me traz o status da nota que foi atribuída automaticamente pelo sistema e aquela que eu substituí aqui, a primeira linha. E quando eu atribuo a nota manual, ele desconsidera a tentativa enviada, certo? Então aqui eu substituí a nota. Então o campo que eu vou considerar para passar para o WAE vai ser esse campo aqui, de valor, certo? E aqui o retorno que eu dei ao aluno. Olha aqui. Outro tipo de feedback interessante aqui, esse exercício teste, Robson dos Santos. Olha, ele tirou apenas um ponto e o professor retornou, olha, suas respostas foram 100% copiadas da web, sem as devidas citações,
certo? Então cabe vários feedbacks aí ao aluno, fica ao gosto do professor, né, para cada aplicação. Bem, pessoal, esse foi o tutorial de como verificar o desempenho, de como dar feedback e ainda gerar o relatório de notas, né? E espero ter auxiliado. Em caso de dúvida, nos procure para atendimento, ok? Suporte blackboard.ud@exanc.br. Obrigado.